Vamos falar então da volta às aulas, todo mundo esperando ansiosamente a volta às aulas. O fechamento das escolas no Brasil já dura o dobro da média mundial. A gente está recebendo aqui no estúdio o secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, que concorda, né, que a gente tem que voltar com as aulas. O senhor já falou em massacre educacional, né, com o fechamento. Qual é a situação, afinal de contas? Algumas escolas já voltaram parcialmente, outras estão se preparando para a volta, mas houve um novo adiamento das aulas, né, nas escolas estaduais aqui de São Paulo. Eu acho que é importante posicionar, nós somos favoráveis à volta desde o ano passado, né? No dia 8 de setembro, nós abrimos as escolas para as atividades extracurriculares, que foi um processo importante, né? Porque as pessoas diziam, não, porque a criança vai contaminar mais, porque tudo vai acontecer, e tudo virava culpa da escola, né? Então, quando a gente começou com as atividades, foi importante, inclusive, para demonstrar isso, porque lá fora as pessoas diziam, não dá para comparar a escola do Brasil com a da Europa. Aliás, é verdade, né? Porque na Europa está fazendo menos 5, menos 10 graus, e eles não podem nem abrir a janela para ventilação, e ainda assim a escola é prioridade lá. Então, a gente abrir desde setembro aqui para a gente foi importante para aprender. Tivemos 2 milhões de estudantes passando pelas escolas no ano passado, sem ter um caso de transmissão dentro de escola. E, obviamente, agora não tem mais como não ter a volta às aulas efetivamente, né? O Brasil é um país que mais, um dos países, pelo menos, que mais está demorando, está aumentando a diferença educacional entre os países de primeiro mundo e a gente. Então, se a gente que deveria estar numa posição muito melhor, a gente está retroagindo, sem falar nos impactos que a gente tem no lado emocional, na própria aprendizagem. E sobre a volta, nós estamos autorizados, então nesse momento pode voltar com, mesmo na bandeira vermelha, na bandeira laranja, as aulas estão autorizadas, as escolas privadas, muitas delas começam amanhã, ou já até algumas já começaram desde a semana passada, né? Então, a mudança no calendário da rede estadual do dia 1º para o dia 8, nada tem a ver com isso, porque tanto que, independente de estarmos em bandeira vermelha ou laranja, nós retomamos as atividades no dia 8, mas sim para aumentar uma semana de planejamento. Somos uma rede de 5.000 escolas, né? Poucas redes existem no mundo com tamanho desses. Então, para aumentar o planejamento para que esse retorno seja o mais apropriado e mais redondo possível, que isso é fundamental também. Mesmo assim, secretária, há muitos pais e professores que ainda estão reticentes com essa volta às aulas, com as escolas abertas, justamente por causa do recrudescimento da pandemia. O que o senhor diria para convencer esses pais a levarem seus filhos de volta às escolas? O que foi feito nesse meio tempo para preparar a rede estadual de ensino para a pandemia? Eu acho que tem duas coisas que a gente, como sociedade, precisa olhar. Obviamente, nós temos a preparação das escolas, já falo dela, e a outra é a hipocrisia, né? Porque a criança está na rua, não pega, né? A criança está no supermercado, está no shopping, o adolescente está fazendo festa, as festas sociais de famílias de fim de ano, nada disso é problema, somente a escola, né? Parece que a escola é o fardo do mundo, enquanto no mundo inteiro já se provou que o ambiente controlado, o ambiente, obviamente, com menos estudantes, com rodízio, mas com procedimentos que devem ser cuidadosos, então a gente tem que enfrentar isso, né? Por que tudo pode, menos a escola pode? E no mundo inteiro, todas as pesquisas hoje no mundo mostram, a escola é sim um ambiente seguro. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? As pessoas precisam entrar no debate, que é importante. Nós estamos debatendo algo errado. Não devemos debater se a escola deve ou não voltar. Nós deveríamos debater o que é preciso para que a escola volte. Você, pai, que nos assiste hoje, é esse o debate que nós deveríamos estar fazendo. Professor, é esse o debate que a gente tem que estar fazendo. Se eu tenho um problema na minha escola, como que eu resolvo para que ela volte? E, obviamente, a gente está trabalhando com isso. Desde o ano passado, a gente, por exemplo, passou recursos para as nossas escolas, foram 700 milhões de reais. Uma escola que costumava receber 5 mil reais, passou a receber 150, 200, 300, até 400 mil reais, dependendo do tamanho do número de aluno. Das 5 mil escolas, 4.600 escolas reformaram seus banheiros, né? Nós tivemos reformas assim, em vários ambientes. Compra de EPIs, desde face shield, máscara para estudante, para professor, álcool gel em abundância, papel higiênico, sabonete, tudo isso está preparado. E agora enviamos mais recursos para que a escola continue nesse tom de preparação. Mas tudo isso que está sendo feito, se tiver coisa para melhorar, obviamente temos 5 mil escolas. Temos problema em alguma? Temos. E vou ter, independente da pandemia, todo início de ano letivo, a gente encontra problema em alguma escola. A gente vai lá e tem que resolver o problema dessa escola. Então, de novo, não é, aí vou suspender a volta às aulas de todas as escolas. Não, nunca se faz isso, né? O que a gente precisa agora é
ir para o debate é o que a gente precisa fazer para que as escolas voltem, sejam públicas, sejam privadas. Secretário, quando o senhor fala, e é fato, é evidente que há problemas nas escolas, mas talvez o principal problema para as escolas seja o sindicato que representa os professores da rede estadual, a POSP, comandado de forma vitalícia por uma, inclusive, deputada estadual do PT. E ela já anunciou que, aliás, já entrou com uma ação para tentar impedir que os professores retornem às escolas. Como é que o Estado se prepara para enfrentar uma situação quando, finalmente, e ao meu ver até de forma tardia, as aulas podem ser retomadas, mas os professores podem querer ficar em casa com os braços cruzados? Bom, primeiro, acho que tem uma coisa muito importante nessa relação com o sindicato. O sindicato entrou com mais de uma centena de ações judiciais, a bem da verdade, né? Os sindicatos, né? Na educação, nós temos aqui 9 sindicatos ligados à Secretaria de Educação do Estado, por exemplo. A POSP é um deles, é o maior deles. Mas, primeira coisa, nós não delegamos a decisão a sindicato, né? O sindicato tem o direito de fazer a sua opinião, né? De lutar lá pelas bandeiras que eles acreditam. Eu acredito na escola funcionando com o professor na sala de aula e nós vamos brigar por isso. Se houver greve, nós vamos judicializar. Vai ter falta no ponto, não vai ser possível fazer uma negociação. Não dá para pôr na mesa, a negociação deles é voltar só depois da vacina. Isto, para a gente, não é possível de ser negociado. Né? Podemos olhar todas as condições, discutir uma série de fatores, mas o ponto central não existe. Então, se houver a tentativa de greve, nós também vamos estar reagindo nesse sentido. Todas as outras condições, obviamente, a gente tem que estar lá apurando, acompanhando. As escolas têm que estar organizadas, tem que ter o cumprimento dos protocolos. Isso também não dá para abrir mão do outro lado, que obviamente a gente quer a segurança. Mas hoje a relação com os sindicatos ela é neste nível, porque eles, antes de conversar, eles judicializam. Ora, se está judicializado, a justiça está decidindo. E nós, graças a Deus e ao bom trabalho da PGE, estamos ganhando todas desde o ano passado. Só para complementar, secretário, existe a possibilidade de substituição? Existe alguma substituição de professor? Existe alguma saída caso isso aconteça? Porque eu não duvido que esse pessoal vai cruzar os braços e não pode falar, ó, não vou voltar da aula. Eles fazem política e a gente conhece como eles fazem política. Navarro, assim, não dá para botar no bolo todos os professores. Acho que isso também é importante deixar claro. Assim, tem muito professor trabalhando, claro. Equipe gestora das escolas estão trabalhando presencial desde o ano passado. A gente vai proteger, obviamente, aqueles que são maior grupo de risco, mais de 60 anos e que tiverem atestado médico para o afastamento, né? Ou seja, o médico realmente dizer, este aqui é um risco muito elevado e aí a gente vai substituir.